Patrícia, ela estava onde? Alguém lembra do finalzinho? Eu particularmente não lembro do finalzinho, não. Porque no 1 e no 2 ela fez um apanhado, né? Que ela estava na sala de aula e aí falou dos três professores. Porque, E ó, aí os professores começaram a fazer um passeio pela colônia, né? Pela cidade lá. porque salvo Ia engano ele já mostrar estava em outro passeio, não, Ju? No capítulo 2 eles só foram pra colônia, pelo que eu entendi. isso. Terminou o capítulo 2 eles passaram por algumas colônias. Terminou o capítulo 2 na colônia da Regeneração. Isso. Ou seja, Ah, na própria colônia, a parte deles era como se fosse uma parte dentro da própria colônia. isso. E aí eles estavam apresentando, né? Explicando como funcionava, como cada uma funcionava. E aí eles pararam na colônia São Paulo. Visitaram São Paulo, visitaram a colônia Brasília, visitaram a colônia Nova. E aí comentavam, né, como era a estrutura, como era a organização, que eram colônias maravilhosas. Aí descreveram algumas colônias. E aí terminou o pessoal sugerindo que os alunos comentassem um pouquinho o que eles haviam sentido em relação às visitas, né? O que tinham gostado, o que não tinham gostado. E aí todos haviam gostado, comentaram que haviam gostado e que sugeriram porque nos próximos assuntos. Ah, tá. Porque perguntaram isso porque a partir de agora eles vão visitar e vão trabalhar. Então não vão apenas observar. Agora eles vão observar e trabalhar também, né? Nas próximas excursões. Aí terminou com a professora, com a Isaura comentando isso. Aí a gente entra no capítulo 3. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém querendo entrar. Pra gente já começar o capítulo 3 sem dar as paradinhas. Não, tem ninguém. Tudo certo. Pronto. Então vamos lá, gente. Lembrando que a gente começa a leitura, eu vou lendo, né, devagarzinho. A ideia é a gente ler aí todo o capítulo. Se alguém que se voluntariar para ler, tranquilo, a gente vai aí fazendo esse bate-bola, né? Se alguém quiser ler, pode ler, tranquilo. E o mais importante é ouvir, mas prestar atenção nos pontos interessantes do capítulo, pontos que tragam algum tipo de aprendizado para a gente, né? E aí a gente vai compartilhando experiências. Além disso, tudo que for inerente à doutrina, a gente já vai comentando também. Mas a gente comenta tudo. Coisas da doutrina, coisas fora da doutrina, o crescimento é total, né? Então, qualquer comentário, levanta a mãozinha aí que eu vou parando e a gente vai comentando. Vamos lá, capítulo 2. O capítulo 3, o nome dele é Abrigo, Caridade e Luz. Bom nome. Vamos lá, postos de socorro. Postos de socorro, disse Raimundo. São locais em que os espíritos socorridos têm permanência transitória. São amparados e orientados. Têm liberdade de escolher o caminho a seguir. Se adaptados à nova vida e despertos a crescer, vão estudar nas colônias de que necessitam. Se ficam inconformados e revoltados, retornam ao lugar de onde vieram. Estes postos também são chamados de casas, mansões, abrigos, colônias e etc. São locais menores de socorro na crosta e no umbral. Podem ser grandes, médios ou pequenos. Não são cidades, embora haja algumas que têm todas as repartições de uma. Tem também quem as administre? Quis saber Hilda. Certamente.
Nos postos, reina a harmonia e a disciplina. Há uma pessoa responsável e um grupo de orientadores que auxiliam nessa administração. As casas transitórias, ou rotatórias, ou giratórias, são postos de socorro? Perguntou Luiz. Sim, esses abrigos localizados no umbral locomovem-se conforme as necessidades para outros locais dentro do próprio umbral. São postos de socorro. O que são realmente os postos de socorro? Perguntou Luísa. São abrigos temporários, onde ficam hospedados os irmãos necessitados e onde eles são tratados com todo carinho em suas enfermidades e necessidades. Depois, esses irmãos são conduzidos às colônias. Porém, muitos deles ficam, quando sadios, nos postos, servindo à comunidade que os abrigou. Indagamos muito, vimos filmes diversos sobre postos de socorro. Chegou a hora de visitá-los. Frederico nos apresentou um chinês chamado Yin Naoxin. Este é o amigo que nos acompanhará todas as vezes que sairmos em excursões. Ficamos quietos, mas as indagações ferviam em nossos cérebros. Zé não aguentou e perguntou: por quê? Há algum motivo para termos tão agradável companhia? O chinês sorriu e Frederico respondeu: nunca houve nessas excursões de estudo um acidente desagradável. Tem razão, Zé. Há um motivo para esse companheiro estar conosco. Temos em nosso meio Patrícia, que quando encarnada foi espírita, e seu pai é um doutrinador, dirigente de um dos centros espíritas. Como todo aquele que acende a luz incomoda os irmãos ignorantes das trevas, por cautela, Inauxin nos acompanhará. Nosso amigo trabalha na equipe de desencarnados dentro deste centro espírita. É muito experiente. Nutre muito carinho por Patrícia e trabalhou espiritualmente ao lado dela quando estava encarnada. Querendo vê-la sempre bem, fará companhia a ela e a nós todos nas excursões que serão para Patrícia as primeiras. A mãe de Patrícia teme represárias a ela pelo trabalho que seu pai fez. Então pediu e, para tranquilizá-la, foi atendida por este amigo que fará parte de nossa equipe. Pensei, tomara que não fique como minha ama seca. E Nauxin sorriu de forma encantadora e disse: espero não ser importuno. Meu objetivo é ajudar e aprender. Embora tenha vindo para estar perto de Flor Azul de Patrícia, quero ser amigo de todos. Fiquei vermelha. A turma gostou da ideia dele. Rodearam-no. E Nauxin é sereno. Veste uma túnica clara e um gorro. Muitos espíritos gostam de continuar vestindo-se como faziam quando encarnados. Nunca vi um espírito esclarecido com roupas extravagantes. São simples, vestem-se como gostam. Espíritos orientais vestem-se normalmente com túnicas, ou seja, como se vestiam quando encarnados. É como gostam de estar. E Nauxin sorri sempre, demonstrando muita tranquilidade e felicidade. Dirigia-se a mim só como Flor Azul de Patrícia. E Zé indagou: por que a chama de Flor Azul de Patrícia? Porque tem os olhos mais azuis que vi. Também porque são doces e tranquilos, como duas flores a enfeitar quem a olha. Como seu nome é de difícil pronúncia e como só se dirigia a mim assim, nós o apelidamos de Flor Azul. Cognome que o deixou contente. Ele disse: nada mais bonito que ser comparado com uma flor. O primeiro posto que visitamos fica no umbral, mais ameno. Fomos de aeródromos, vimos pedaços do umbral que descreverei quando formos visitar. O que sabia dos postos e o que vi na aula teórica deixaram-me curiosa em saber como é esta parte no plano espiritual. Um tão grande e pesado foi aberto. Entramos. Dona Isaura exclamou comovida: estamos no abrigo Caridade e Luz. O aeróbus
parou no pátio, descemos. O abrigo parece um ponto de luz, de claridade, na neblina escura do umbral. É um ponto de amor. O posto tem forma arredondada. No centro, há uma praça com um lindo chafariz. Possui muitas árvores e flores parecidas com as que existem na terra. Na entrada, logo depois do portão, temos canteiros de rosas coloridas muito bonitas. Por todo o posto há vasos grandes com florezinhas perfumadas e delicadas, vermelhas, lindas, e cercado por altos e fortes muros que têm um excelente sistema de defesa. Nair, vendo tudo, exclamou: esse posto deve incomodar. Não pode ser bem visto por aqui. Raimundo sorriu e nos esclareceu. Nós, os que caminhamos no bem, não atacamos irmão nenhum, nem suas cidades ou abrigos. Os ignorantes trevosos nos atacam, e se pudessem, destruiriam esse abrigo e todos os postos de socorro. Sim, incomodamos. A maioria dos moradores do umbral não quer socorro por aqui. A diretora do abrigo veio nos receber com muito carinho. Conversávamos contentes quando se aproximou de mim um trabalhador do posto. Você é Patrícia, a filha do senhor José Carlos? É só eu ver aqui se alguém entrou, gente. Oi, Lucivânia, bem-vinda. Boa tarde. Deixa eu ver. Pronto. Tá dando para ouvir direitinho, Lucivânia? Pronto, estamos no capítulo 3, tá? Não sei se está ouvindo direitinho, mas vamos continuar. Qualquer coisa, levanta a mãozinha, tá? Deixa eu ver. Pronto. A diretora chegou, né? E aí um trabalhador se aproximou deles. Você é Patrícia, filha do senhor José Carlos? Sou. Sem que eu esperasse, tomou minha mão, beijou-a e me entregou um buquê de flores. Muito devo a seu pai. Agradeço a ele por seu intermédio. Obrigado. Pensei em ajudá-la, mas não necessita de ajuda. Aceite esse presente. Fiquei sem jeito e por momentos não soube o que fazer. Todos observavam a cena. Rápido pensei no que meu pai faria diante deste acontecimento. Sorri e o abracei. Que bom ver amigos aqui. Como está, senhor? Agora bem, graças a Deus. Trabalho aqui, ele disse com orgulho. Isso devo a Deus e a seu pai. Eu fui socorrido e orientado por ele. Alegro-me em saber, disse Patrícia. O senhor ficou emocionado, enxugou as lágrimas e se afastou. Dona Isaura aproximou-se e disse: não se acanhe, Patrícia. É comovente ver pessoas gratas. Quem faz para si, faz. Seu pai o ajudou sem esperar recompensa, mas ele, esse trabalhador, aprendeu bem e é grato. Ficou feliz em vê-la e em poder agradecer. Agiu certo, filha. Devemos ser gratos e receber com carinho as gratidões. O trabalhador mostrou-nos o alojamento. Iríamos ficar hospedados por 3 dias e não sairíamos do posto. Acomodaram 2 em cada quarto. Fiquei com Naí. Esta amiga é curiosa e observadora. Revirou o quarto. Eu vou parar por aqui só para a gente comentar o que aconteceu antes do pessoal chegar nos quartos, né? E aí, vocês têm algum comentário, alguma observação que chamou a atenção de vocês? O que acharam aí dessa definição de postos de socorro e dos tipos de postos? Vocês sabiam, conheciam isso? Oi, povo. Cadê vocês? Tá todo mundo acordado ainda? Oi, Dona Maria, pode falar. Eu não conhecia. É legal, né? Giratório, Interessante. rotativo. E muito interessante, muito interessante. Transitório.
giratórios, os É, postos de socorro, né? é interessante que a gente não tenha noção do que são esses mundos, né? Por mais que a espiritualidade eles expliquem, né, e detalhe bem, como André Luiz fez nos livros deles, como Patrícia faz nos livros dela, a gente não tinha noção do que seriam esses equipamentos, né? Eles falam que eles estão em questão de tecnologia muito à frente da gente, pessoalmente. Com A gente não certeza. conhece ideia de coisa. Com certeza. E é interessante como eles falaram, né? Que tem toda uma administração, toda uma organização, como se fosse uma cidade. Não são cidades, mas são organizados tal qual, né? É interessante mesmo. Além de todo esse avanço. E em relação a Inauxin, o que foi que vocês acharam? Ó, o pai de Patrícia de novo sendo citado no livro, tá vendo? A relação deles. O bem que a gente faz, né, depõe a favor da gente em toda parte, né? Veja que aí a própria filha, né, a Patrícia, né, acaba recebendo aí os próprios benefícios, né? Por outro Com lado, certeza. o Inauxin, no caso, é esse senhor que é chinês, não é isso? Ou é o outro? Isso. Pronto, é o que é Isso, chinês. não, é o. Pronto. É o chinês. Ó, mas veja que esse próprio senhor que é chinês, ele também já trabalhava com Patrícia enquanto encarnada. Ele faz uma citação. É. Trabalhava ali no grupo do pai de Patrícia, mas também com ela. Né? O segundo senhor, que é citado, o segundo Sim. espírito, né, a segunda entidade, que é citado que de forma mais exclusiva, entre aspas, foi auxiliado pelo pai dela. Né? Então, na Sim. verdade, esse trabalho continua na espiritualidade. E eu lembrei, né, quando eu estava escutando essa parte, né, e Patrícia, sem querer que ele fosse uma espécie de ama seca dela, né, sem querer que ele tivesse ali como se ela fosse um bebezinho Vai ficar me ao acompanhando ser o tempo todo. auxiliado, né. Eu digo, ó, isso seria a gente lá, possivelmente no plano espiritual também, pensando, ó, vixe, ele veio me seguir até aqui. Mas, brincadeiras à parte, né, algo que está ali a benefício dela, né? E não no sentido de privilégio, como talvez alguns pudessem até pensar, né? Mas porque houve um merecimento e ele era um trabalhador que trabalhava com ela, com a equipe do pai dela. Olha o que ele diz assim em determinado momento, que a família, né, especialmente a mãe, tinha receios pelos trabalhos desenvolvidos pelo Exato. pai de Patrícia. Ele citou no capítulo 1, ou foi no capítulo 2, não lembro agora, que o pai dela desenvolvia, né, um trabalho, ele vai citar em outros livros de Patrícia, que o pai dela desenvolve trabalhos mais pesados, né, no umbral com entidades ali, aquelas entidades que não desejam resgate. Então eles temiam, na verdade, que ela acabasse recebendo alguma represália. Sim. Então teve aquela proteção, né, aí essa proteção acabou-se a estender também aos demais do grupo, o que nos leva sempre que nós não Exato. estamos desamparados, né? Muitas vezes a gente reclama no nosso Exato. dia a dia, né? Por estarmos mesmo encarnados, não lembrarmos de muita coisa que acordamos, né? Que a gente não lembra de muita coisa que a gente acordou ou concordou, né? Antes de reencarnar, mas que a gente não está mesmo aí nem abandonado, nem ao Deus dará, como pensam às vezes. Alguns vezes até a gente mesmo, nos nossos momentos assim de desobediência, vamos colocar assim. Com certeza. É interessante que ele comentou aqui, espero não ser importuno, né? Porque não estamos desamparados, a gente sempre tem companhias, por assim dizer, né? A gente tem, lógico, proteção divina. E ele respeita o espaço dela. E Então, captou o ele pensamento vai dela interferir também. até certo ponto. Pois é. Principalmente. Principalmente. E aí é bacana, porque foi uma preocupação da mãe, o trabalho continua sendo feito, ele está ajudando e ele deixa claro que eu vim para acompanhar, mas vim para aprender também, né? E a gente sempre está aprendendo. Eu achei bem bacana. Deixa eu ver o que mais que a gente pode comentar dessa passagenzinha. Ah, eu achei bacana o que chegou com um buquê de flores, né? Falando que o pai dela havia feito participado do resgate, que ele era muito grato, tal, e
gente queria expressar isso. E um comentário que, quem foi que fez, Jesus? Foi Isaura? Não lembro. A diretora, não lembro o nome dela. Mas, como ela comentou, é muito importante a gente saber receber e agir da forma como Patrícia agiu, né? Quer dizer, ela não conhecia o Senhor, mas ela recebeu, e não só recebeu, como foi amável, foi gentil. Ela recebeu realmente aquele carinho que ele estava dando. Ele estava agradecendo pelo que o pai fez, mas lógico, ela naquele momento estava não só representando, mas teve a chance de acolher aquilo que ele estava oferecendo, né? E é muito importante, porque às vezes a gente não aceita um presente e é bem complicado, né? A pessoa vem com todo carinho, dá um presente, aí a gente vai e não recebe, seja lá qual for o motivo. Mas eu achei interessante o comentário que a diretora fez, porque é muito importante a gente receber com carinho. E aquela pessoa está expressando carinho para com a gente, né? Então é interessante a gente não podar essa atitude, a gente não, se for de bom grado, se for verdadeiro, né? Lógico, claro. Então é importante a gente receber e retribuir. Eu achei muito bacana essa passagem aqui. A passagem do buquê de flores. Deixa eu ver. Pronto. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente chegou no finalzinho aqui dela. Isaura. O nome dela é Isaura. Aqui, ó. Não se acanhe. É comovente ver pessoas gratas. Quem faz, para si faz. Seu pai ajudou sem esperar recompensa. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui para continuar a leitura. Então, a partir de agora, vamos receber com mais carinho, né, e atenção. Dona Ana quer falar? Que está com a mãozinha aqui suspensa? Acho que foi embora. Aqui. Então, vamos lá. Um trabalhador mostrou os alojamentos, né, onde eles iriam ficar alojados por 3 dias, porque não iam sair do posto. Então, 2 ficaram em cada quarto. Ela ficou com Naí, que é a amiga curiosa e observadora, que já foi revirando o quarto. Essa cama é sua, esta é minha. Será que iremos dormir mesmo? Como nos foi dito, aqui talvez necessitemos de descanso, porque nesse trabalho doa-se muita energia. O quarto era simples, sem enfeites, com a janela dando para o pátio, tinha banheiro, pois às vezes quando se alimentavam, né, tinham necessidade de usar. Fomos chamados para conhecer a parte externa do abrigo, todo pintado de branco. As janelas têm formato das janelas antigas, são grandes e trabalhadas. No umbral, fora do abrigo, a temperatura estava fria. No posto, estava amena, agradável. Há um sistema parecido com um aquecedor central que controla a temperatura ambiente. Isso para que seus abrigados não sintam frio ou calor. Nós não sentimos as mudanças da temperatura porque aprendemos a nos controlar. Para os que sabem, a temperatura está sempre amena. Andando pelo posto, parece que estamos dentro de uma grande construção, com prédios separados por pequenos pátios. Fomos à torre da guarda. Leonel, um rapaz que estava no controle, mostrou-nos tudo. O sistema é perfeito. Pelos aparelhos da torre, eles sabem quem se aproxima do posto. Tudo é televisionado. Da torre controla-se todo o sistema de defesa. O abrigo recebe muitos ataques? Indaguei. Uma média de 3 por mês. Leonel respondeu. Já ficou com medo de algum? Perguntou Zé. Há 6 meses, reuniram-se em um grupo grande do umbral e nos atacaram com força total. Cercaram-nos e tivemos que colocar todos os nossos lança-raios em ação. O pessoal do abrigo concentrou-se em oração. Receei por momentos e achei que teríamos que pedir auxílio a outros postos.
mas tudo deu certo. Não conseguiram nem se aproximar muito do abrigo. Você fica aqui o tempo todo? Perguntou Luísa. Fazemos horários de rodízio. Amo esta torre. Tudo aqui parece complicado, disse Luiz. Não, tudo é simples, embora perfeito. Há uma tela parecida com televisão que mostra todo o muro. Aqui, mostrou Leonel. Por este aparelho vejo quem se aproxima do abrigo, a 3 quilômetros. Que faz quando está sendo atacado? Perguntou Glória. Primeiro dou o alerta ao abrigo. Depois coloco em funcionamento os aparelhos de defesa que atiram cargas elétricas. É isso? E isso? Que tem aqui? Perguntou Luiz, mostrando alguns objetos pequenos diante de uma televisão ligada à imagem de um senhor lendo o Evangelho. No caso, a televisão estava ligada à imagem desse senhor lendo o Evangelho. Isso é espionagem? Isso é espionagem. Leonel respondeu sorrindo. Alguns irmãos trevosos, curiosos para saber o que se passa e como é aqui, colocam em irmãos que serão socorridos estes aparelhos de escuta, como botões, anéis, cintos, amuletos. Observem bem. Aí observamos sem pegar. Que incrível! Exclamou Glória. Apreendemos estes apetrechos e os colocamos na frente dessa televisão. Está sintonizada no canal em que só leem os evangelhos diariamente. Os escutas ouvirão um pouco do que tem o livro e verão somente o que se passa na televisão. Conhecia esse canal, é de uma esfera superior, onde leem e explicam o evangelho. É bastante visto por toda a colônia, mas as perguntas continuaram. Cida indagou. Não é possível ficar em alguns desses aparelhos nos socorridos? Não, porque eles trocam de roupas e são banhados aqui. Mas se ficar, nada verão que possa interessá-los. Saí da torre muito confiante. No pátio, dividimos um grupo em 3 partes, com 10 componentes, mais um instrutor, e fomos às enfermarias. Visitamos os abrigados, já melhorando. Pensei comigo. Estão tão ruins que nem posso imaginar os piores. Homens e mulheres pareciam fantasmas de filmes de terror. Apiedamo-nos, magros, olhos saltados e gemendo. Seus ais eram de cortar o coração. Tentei ficar alegre ao aproximar deles. Pensei que, ao observá-los bem, iria ler seus pensamentos, como havia lido no livro de André Luiz, quando encarnada. Não consegui nada. Perguntei o porquê a Frederico. Patrícia, ele respondeu. Isto é para quem sabe, quem trabalhou anos com os irmãos nesse estado. Logo mais terão aulas no curso e aprenderão um pouco sobre o assunto. Alimentamos e limpamos os abrigados. Conversamos com eles. Alguns respondiam, explicavam como estavam, nos falavam de suas desencarnações. Normalmente gostam de falar de si, de queixar-se. O senhor Tristonho disse que fora alegre, mas imprudente. Cometeu erros, sofreu muito ao desencarnar e ficou triste. Dávamos passes, orávamos para cada um que visitávamos. A maioria parecia alheia. Os nervosos se acalmavam depois do passe. Alguns não entendiam nada do que viam e indagavam o que se passava. Outros respondiam com monossílabos às indagações. Quando acabamos, estávamos cansados. Fomos para os quartos. Tomei banho e fomos para os salões de refeições, onde nos alimentamos com frutas e sucos. Escurecia. Fomos convidados a ir ao salão de música. O local é muito bonito, com lindos quadros, vasos de flores, cadeiras confortáveis. Raimundo explicou. Nesta sala temos televisão, cinema, instrumentos musicais. É um local onde se reúnem os trabalhadores e os convidados para edificantes palestras. Maria e Tobias, 2 trabalhadores do posto, nos brindaram com lindas melodias. Ela ao piano, ele ao violino. A Marcela, nossa colega, cantou 2 canções. Passamos horas agradáveis.
Todo o posto é iluminado com luz artificial. Mesmo durante o dia, há luzes acesas dentro dos prédios, menos nos pátios, que só têm as luzes acesas ao entardecer. À noite, o posto é bem iluminado. Saímos para o pátio. Vimos o céu quase como os encarnados, só que com mais neblina. A luz da lua é fraca. O perfume das flores, principalmente das vermelhinhas, invade os pátios. Fomos repousar. Estava cansada e dormi por 5 horas. De madrugada fomos acordados. Tomamos uma refeição e visitamos o restante do Caridade e Luz. Deixa eu dar outra paradinha aqui. E aí, pessoal, o que foi que vocês acharam? Querem comentar alguma coisa dessa passagem? Pela torre de segurança? Deixa eu ver aqui. Gabriela falou da tecnologia, né? Viu aí o lança-raios e que eles conseguem enxergar o pessoal a 3 quilômetros de distância para tomar as medidas, né? E aí lançam os raios justamente para evitar a aproximação. O problema que eles têm com as escutas, né? Eu achei interessante essa questão das escutas, né? Que eles retiram essas escutas e eles colocam numa espécie de programa que tem no plano espiritual. Claro que cada, né, local deve ter, né, sua sistemática específica, mas desse que se está falando, né, é bem interessante esse ponto, que existe um programa lá no plano espiritual que eles ficam também escutando o evangelho, alguém lendo o evangelho, e fazendo no plano mais superior, né? Isso, no plano mais superior. Aí eu digo, olha, tá vendo o nosso evangelho no lar mais elevado lá. Exato. E viu a estratégia? Eu lembrei agora. Eles tiram as escutas e colocam para o pessoal que está tentando espionar, né? Ao invés de ouvirem o que está acontecendo, eles acabam ouvindo o evangelho. Então acabam aprendendo sem querer. Exato. Eu achei muito interessante isso. É uma estratégia muito boa. Isso alguns, né, claro. Outros talvez apenas se amoleçam, né? Aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Mas aquele que fica paradinho ali para ver se escuta, se pega alguma conversa, né? Sim. No fundo, isso. Querendo ou não, o evangelho está entrando ali por ele. Claro que todos vão aproveitar, né? Mas já é uma estratégia que pode... Que inconscientemente, por assim dizer, vai começando a surtir efeito, né? Porque ele tenta ouvir uma coisa, mas acaba ouvindo o evangelho e assim indiretamente vai aprendendo. Uma sementinha plantada. Exatamente. Sem perceber, mas que já está sendo plantada aí. Deixa eu ver se teve mais alguma coisa. Dona Ana levantou a mão. Eu observo, sabe o quê? As crianças que nascem, elas já vêm com evolução bastante avançadas. E aí, o que é que acontece? A tecnologia de lá, que já está bem mais avançada do que a daqui, acho que elas aprendem muita coisa lá, quando elas, mesmo sem lembrar totalmente de tudo, mas alguma lembrancinha vem na memória delas. Ou não? Já vai participando, né? Já vai participando, né? Mas realmente as crianças nascendo hoje já têm uma facilidade incrível, já nascem. Eu observo muito isso aí nelas. Elas já nascem assim com os meus bisnetos me ensinam, e meus bisnetos até os novos, eles já me ensinam algumas coisas que eu não sei. Sim. É a época também, né? Nossa época não tinha toda essa
essa tecnologia. Mas quando eles, é como que quando eles chegam, eles já trazem alguma lembrancinha aí na memória. Pode ser que Da sim, tecnologia pode ser que do não, lado. na verdade. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque, na verdade, eles podem ter tido, sim, contato com algumas coisas, mas, por outro lado, talvez não. Talvez eles apenas estejam preparados, digamos assim, para novas tecnologias. São novas situações, né? Que quando se aprende Que de é o pequeno é momento. diferente. Ó, se lançar uma tecnologia hoje, a minha mente ela não vai estar fresca que nem de uma criança, independente dela já ter tido contato ou não, né, com essa tecnologia em momentos presentes. Pode ser que sim, pode ser, né, que não. Não, acho que não dá para bater o martelo nesse sentido. É apenas uma das possibilidades. Bater o martelo não dá. Mas como você falou mesmo, a nossa cultura, os nossos vícios são bem diferentes do que aquela criança que está vindo hoje, né? Já entra com um cenário totalmente tecnológico. O pessoal nascendo hoje vai ver esse celular mais avançado como se fosse um brinquedinho. Praticamente o pessoal já larga uma madeira pegando o celular, então é uma facilidade muito maior do que a gente, que pegou em lápis, pegou em caderno, pegou... A nossa forma de pensar é totalmente diferente, né? E assim vai evoluindo. Enfim, deixa eu ver aqui, que toda hora eu escuto um barulho. 15 minutos. Vamos lá, terminar esse capítulo aqui. Deixa eu ver. Já está acabando. Vamos finalizar que aí a gente faz os comentários. Opa. Então, os ataques, a televisão. Deixa eu ver aqui que eu acabei clicando e tirei do lugar. A torre. A escurecia, falou da sala de televisão. Pronto. Aí foram repousar, né? Dormiam um pouquinho, de madrugada levantaram. Oi, turma, disse Zé, que levantou atrasado. Há tempo não durmo tanto. Quando desprendemos energias e não estamos acostumados, necessitamos repô-las, esclareceu Dona Isaura. Posto tem uma bonita e bem arrumada biblioteca, que contém vasta literatura espírita. Os bons livros dos encarnados ali têm suas cópias. É bem frequentada pelos trabalhadores e os abrigados em recuperação. Ao lado da biblioteca está a sala de orações, lugar discreto e bonito. Não é grande, mas aconchegante. Também possui cadeiras confortáveis e vasos floridos. Ali os abrigados em recuperação vão orar. Os trabalhadores também gostam de frequentar a sala. É tranquila, tem muitos fluidos energéticos. Sente-se muita paz lá dentro. O amanhecer no posto é bonito. O sol aparece entre nuvens, clareando os pátios e jardins. Fomos às enfermarias. Visitamos os irmãos que dormiam em pesadelos. Como a colheita é obrigatória. Vendo-os, enchendo-nos de compaixão, pois sabíamos que todos ali estavam daquele modo por imprudência, por muitos erros. Passamos horas nas enfermarias. Ver tantos irmãos em sofrimento me entristeceu. Embora sabendo que nada é injusto, tivemos vontade de recuperar todos. Mas isso é impossível, pois a recuperação é lenta. Ajudamos poucos. Demos passes, acomodamos, demos água, fizemos círculos de orações. Só 2 despertaram e foram levados para outra enfermaria. Acordam assustados. Muitos temem e choram. Estava cansada. Depois fomos para o quarto, onde tomei banho, alimentei-me, fiz exercícios de respiração e relaxamento. Iríamos partir na manhã seguinte. A turma se reuniria à noite para ver um filme e ouvir uma palestra. Pedi para descansar. Foram muitos os da turma que também pediram. Aqueles irmãos sofridos não me saíam do pensamento. Fiquei revendo tudo como num filme. Os instrutores permaneciam sempre conosco.
e eram os que mais trabalhavam. Estavam sempre prontos a nos esclarecer sobre qualquer dúvida. Flor Azul, sempre tranquilo, ajudava os enfermos com muito carinho. Depois de orar, Nair e eu fomos dormir. Dormir desencarnada é como adormecer encarnada. Quando se está encarnado, o corpo descansa. Desencarnado é o perispírito que descansa, e refazemos as energias. Logo depois deste curso, nunca mais dormi. É ótimo ter muito tempo. Acordei refeita. Partimos sem nos despedir, porque voltaríamos outras vezes, e ali ficaríamos hospedados, enquanto visitássemos os postos da terra. Fomos de aeróbus até a costa. Ver o sol sem neblina é bem mais agradável. Respiramos aliviados. De socorro existentes para os encarnados daquela região. Nas cidades da terra, há muitos postos de socorro pequenos, e assim também nos centros espíritas. Esses postos são verdadeiros pontos de amor e auxílio. Visitamo-los por horas. Ajudamos, cuidando de seus enfermos e dos recém-desencarnados. A maioria dos recém-desencarnados socorridos fica nos postos por algum tempo. Depois, ou são levados para serem doutrinados nas reuniões dos centros espíritas, ou vão para outros locais, e são transportados para postos maiores ou colônias. Os que ficam quase sempre passam de ajudados a ajudantes. Há sempre muitos trabalhadores, e o trabalho é imenso. O movimento é grande. O responsável pelo posto fica só para atender as pessoas e os trabalhadores que têm problemas. Principalmente nos postos dos centros espíritas, estão sempre lotados. A maioria deles está localizada acima da construção material. Há sistemas de defesa, porta ou portão, janelas com grades, enfermarias, salas de recepção, local de descanso para os trabalhadores. Às vezes, sala de música e pequenas bibliotecas. Nair comentou: observe, Patrícia, por onde passamos, sempre há bons livros e muitos exemplares do Evangelho e de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se instrui quem não quer, respondi. Vocês sabem quantos cristãos, ou que se dizem cristãos, têm uma religião e não conhecem o Evangelho? Ivo indagou. Devem ser muitos. Não conhecem e nem seguem, a notar pelos muitos socorridos. Respondi. É pena, exclamou Ivo, o Evangelho não ser lido e vivido. Estávamos num posto, todos atarefados, quando escutamos Cida gritar. Levei tamanho susto que fiquei parada por segundos. Depois corri também. Cida estava na sala da frente, a de curativos. Frederico veio tão depressa que trombou com Flor Azul. Calma, Cida, que houve? Entrou um homem aqui, roubou um esparadrapo e saiu correndo. Ufa! Frederico exclamou aliviado. Acho que gritei à toa, disse Cida sem graça. À toa e escandalosamente, Cida, disse Dona Isaura carinhosamente. Não precisava fazer a gritaria. Peço-lhes desculpas, disse Cida. O irmão que pegou o esparadrapo não passará pelo portão, só se o porteiro deixar. Muitas vezes deixam. Ele entrou aqui querendo objetos para fazer um curativo, às vezes nele ou em companheiros. Pela terra, ao redor dos postos, estão sempre muitos irmãos a vagar. Ficam a vampirizar os encarnados. Muitos vampirizam alcoólatras e se metem em brigas. Às vezes vêm aqui para fazer curativos, mas sabem que escutarão algumas verdades que incomodam, assim preferem roubar. Explicou atenciosamente um atendente do posto, que finalizou bem-humorado. Espero que o susto tenha passado. Vocês recebem muitos ataques? Ivo perguntou. São muitos. São mais ataques de irmãos querendo se divertir. Mas como nossos raios elétricos são fortes e eles dão a impressão de morte, dificilmente nos atacam.
esse homem entrou aqui? Luísa indagou. É conhecido do porteiro e nosso. Pediu ao porteiro que fosse atendido, e ele o deixou entrar e também sair, sem problemas. Os que vagam, em sua maioria, costumam nos pedir coisas, como remédios e alimentos, e é raro furtarem. Este hoje resolveu fazê-lo. José de Arimateia, o nosso distraído Zé, clamou alto. Já sei por que usamos uniformes. É para não sermos confundidos com os demais birutas. Susto passou. Voltamos às tarefas. Já era noite alta quando regressamos ao Caridade e Luz para merecido descanso. 2 dias fizemos essas visitas e descansamos no abrigo. Foram muito proveitosas as excursões. Gostei muito desses pontos de auxílio entre os encarnados. São realmente de muita ajuda, onde a caridade é verdadeiramente aplicada, disse Patrícia. E aqui a gente acabou o capítulo 3, gente. O que vocês acharam aí? Temos 6 minutinhos aí para comentar. E aí, gostaram do susto de Cida? Eu achei também importante as colônias, né? O teatro, o pessoal lá se distraindo, tem que também relaxar, né? Para poder Com dar certeza. o trabalho. É Até isso. porque é tanta energia baixa, né, Hector? Eles têm que relaxar, têm que descansar. Gostaram de saber que dormir é do mesmo jeito, encarnado ou não? Estava descansando mais, né? Oi, Não compreendi. pode repetir. Depois que ela concluiu o curso, ela disse que não dormia mais. Ela só não mais com o tempo do sono. Passou a lidar depois de outra maneira, né? Com essas energias, né? Foi. Isso. Já que dormia justamente para poder se refazer da densidade dessas Sim. energias. Com certeza. Achei curioso também com essa entidade, né? Que furtou, né? Os objetos lá dentro do corpo. Bem curioso também. E como eles sabem, né? Que muitos iam atrás de remédio e entravam em busca do remédio, mas não queriam ouvir, né? As verdades, então entravam e saíam. E eles permitiam isso. Porque já sabiam como era. Já conheciam alguns, né? Se você for parar para pensar, foi um furto, entre aspas, meio que permitido, né? Já que eles deixavam entrar e sair. Pode ter sido surpresa para a gente que estava lendo ou para aqueles que estavam ali escutando, né? Mas para eles da colônia já era algo meio que esperado, apesar de não frequente esse ato específico, né? Exato. Foi surpresa para o grupo que estava chegando agora, né? Não convivia, não sabia do ocorrido. Eles achavam que a segurança era tão grande que ninguém de fora entrava. Mas, na verdade, entram e eles sabem quem entra e por que entra. E permitem a saída porque sabem o motivo, né? E é um momento que, quem sabe, né, aceitam ajuda também, né? Para além do que, de fato, tem conseguido obter, né? Uma ajuda maior. Exato. Eu achei interessante essa parte também. Sem contar a caridade que é feita, né? Você não obriga, no caso ele entra e você não obriga que ele fique escutando. Você dá o remédio para que auxilie, né? Faça lá o curativo, reduza a dor. Se ele quiser ficar, ele vai ficar porque quer, não porque você está fechando o portão. Auxiliar então tem todo esse sentido, né? Auxiliar sem pôr condições para auxílio, né? Exatamente. Você está fazendo a caridade. Isso é interessante. O que muitos poderiam achar que é um desleixo, né, da portaria, na verdade, todos ali sabiam do ocorrido. Do que ocorria, aliás. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Temos 2 minutinhos só.
Até a Cida, coitada, quase botou os bofs pra fora, né? Susto. Se não tivesse desencarnada, desencarnaria. Achei graça de Dona Isaura. Não precisava fazer a gritaria. Porque sou estagiária, aí sou na experiência. É nova. Tá começando. Começando, o novo ciclo, né? Fechamos na Terra e lá continua com o trabalho. Pois é. Aí o susto passou, todo mundo voltou às tarefas. Já era noite. Verdade. Bacana, gente. Vamos lá, Só um temos um minutinho, viu? minutinho Falta um só. minutinho. Então, quem quiser comentar algo ou fechar o nosso encontro, né? Com boas palavras de preferência, fiquem à vontade, compareçam na próxima para que a gente continue conversando. A ideia é esse bate-bola aí, esse debate, né? A gente reconhecer coisas que normalmente, lendo sozinha, a gente não pararia para conversar, né? É bacana a gente estar fazendo essa leitura, essa conversa aí. Vamos lá, alguém quer comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom fim de semana para todos. Muita paz, luz, muita oração. Amém. Até a próxima. Perfeito. Um abraço, viu, gente? Tchau, tchau. Até domingo. Tchau, tchau. Tchau.